Olá, eu sou o Denis Espina, estou ao lado do Dineu de Paula para uma série de vídeos a respeito do passe e você é nosso convidado para estar conosco. Olá, eu sou o Denis, estou ao lado do Dineu, numa série de vídeos a respeito do passe e nos vídeos anteriores falamos a respeito de como a gente pode proceder para ter um bom aproveitamento no dia que for receber o passe. E ficou, para este momento, a conversa a respeito de como que a gente deve melhor aproveitar quando estivermos na posição daquele que vai aplicar o passe. E essa é a pergunta que eu deixo para o Dineu logo de início. Como é que a gente pode fazer um bom papel quando estivermos na qualidade de aplicador? Olá, existem vários requisitos, tanto de ordem física como de ordem moral. Pelo que nós já vimos a respeito nos vídeos anteriores, a teoria dos fluidos, o mecanismo do passe, em princípio, qualquer pessoa sadia pode aplicar o passe, porque pouco que seja, que você não seja aquela pessoa que tem o talento do médium curador, você tem fluidos para doar. E nesse sentido de pessoa sadia, claro que não é qualquer enfermidade que vai impedir de aplicar o passe, entende? Eu tenho pressão alta, pode aplicar o passe? Pode. Mas tem uma doença contagiosa? Não, não pode, né? Tem que ficar em casa no período de resguardo. Ou eu tenho uma doença que me debilita muito, eu sou muito debilitado fisicamente, então não, porque afinal de contas é doação de fluidos vitais. Mas se a saúde, se você está, digamos assim, com um vigor físico razoável, você pode aplicar o passe. Só que aí nós recordamos, e é Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, quem faz a anotação mais precisa, que as curas feitas por Jesus, que tão esplendorosas, decorriam da pureza dos seus sentimentos, né? E então impõe-se, digamos assim, ao aplicador do passe, na medida do possível, né, seguir os exemplos do Cristo e ter sentimentos puros, né, ou cultivar, ou ir na busca. E há um comentário de André Luiz, também pela psicografia de Chico Xavier, que diz que no plano terreno nós temos maiores dificuldades, né? E que então uma ou outra deficiência ela é suprida pelos mentores, né? Porque afinal de contas é um time que está jogando junto. Então eles já nos conhecem, já sabem que nós atuamos no passe, sabem que temos um ou outro problema. E que então a boa vontade sincera costuma suprir uma ou outra dessas deficiências, né? Mas daí tem de entrar, digamos, nos requisitos morais e nos requisitos materiais propriamente ditos. E para reforçar essa ideia da superação dada pelos espíritos que estão nos auxiliando na tarefa e até realizando a maior parte, eu sempre gosto de lembrar que não é incomum, quando a gente se candidata a uma tarefa de trabalho, que diversas dificuldades se apresentem no decorrer do seu dia a dia, para que inclusive você se afaste da tarefa, né, por obra ou insistência dos espíritos que não querem que aquilo se realize. Então pode acontecer de no dia específico de você estar candidatando a aplicar o passe na sua casa espírita, que no caminho da instituição aconteça qualquer coisa, ou no sair de casa, ou no transcurso da chegada até o centro espírita, que aconteça algo e possa te desestabilizar. Já pode ter acontecido, às vezes, uma tentativa de assalto, um desentendimento no trânsito, por algum motivo qualquer, que vai fazer com que você adentre a casa espírita um pouco mais agitado, um pouco mais na qualidade de quem está em melhor condição para receber o passe, do que até para aplicar. Então é nesse momento que a gente precisa chegar um pouco antes na casa espírita, se dar o trabalho de se recolher, fazer uma prece, um evangelho, exercício de respiração qualquer, para que você consiga voltar a acalmar o pensamento e se conectar aos espíritos superiores, que daí o vão ajudar a superar aquela atividade
né, aquela dificuldade do momento para que você exerça o seu trabalho. E, obviamente, se tiver alguém em melhores condições que você para aplicar o passe naquele dia, então, sem problemas, essa pessoa assume a tarefa no seu lugar. Mas tem vezes que isso não acontece, né? A maior parte das vezes são poucos os trabalhadores que estão disponíveis para a quantidade de pessoas que têm que aplicar o passe, e a gente usa aquela grande filosofia, né? Só tem você, é você que vai fazer a atividade. Então é nesse momento que ele precisa fazer uma superação para vencer aquele momento que te desestabilizou, que te desorientou, de alguma forma te tirou os melhores pensamentos, as melhores intenções, para que você retome isso e consiga superar e aplicar um passe adequado para que você, né, não interfira negativamente na aplicação do passe. O que é diferente de alguém que passa a vida inteira, ou a semana inteira, o dia a dia, fazendo confusão no trânsito, se envolvendo em grandes discussões. Então, essa rotina, ela vai te inabilitar para estar num bom momento ali para aplicar o passe, porque não foi algo esporádico e sim rotineiro. Então, acho que talvez aí que a gente precise se atentar, inclusive na hora de escolher alguém que vai exercer a tarefa de aplicação do passe. Então, esse é requisito do esforço diário em bem proceder, em bem pensar, para estar com o coração tranquilo na hora de aplicar o passe. E se acontecer algum evento qualquer, esse evento ele passa a se superar por auxílio, né, do plano espiritual e da pessoa que está ali se esforçando para a tarefa. Isso mesmo, Dinão? É isso mesmo, você já entrou e já abordou vários requisitos, né? Lembrando que André Luiz fala em boa vontade sincera, e boa vontade não é uma palavra mágica, entende? Por exemplo, digamos que eu resolvo começar a fazer uma distribuição de sopas, né? Cuidar das pessoas que estão em situação de rua, tal, né? Se eu não sei nem ferver água, como é que eu vou fazer uma sopa decente, entende? Eu não tenho a mínima ideia de quantas pessoas são. Então tem um preparo mínimo, essa boa vontade, porque quem tem uma boa vontade realmente, ela cria uns instrumentos para fazer, ela não sai, digamos, improvisando. Então, e aí entram, digamos assim, os requisitos morais que são listados para que a pessoa seja o melhor passista que ela conseguir ser. O primeiro que normalmente é listado é o estudo, né? Porque, afinal de contas, se você conhece a técnica, se você sabe o que está se passando, você é um auxiliar mais efetivo. Os espíritos dizem, em O Livro dos Médiuns, para Kardec, que o dom da cura ele não pode ser desenvolvido em quem não o tem, mas quem o tem pode exalçá-lo, digamos assim, cultivá-lo ao máximo, estudando e aprendendo a usá-lo. Então, qualquer que seja o grau do recurso que eu possuo, se eu me dedico a estudá-lo e eu sei como funciona, então eu sou melhor naquilo, tá? Então, tem a teoria, né, a respeito de como que funciona o passe. Então, você estudar o Livro dos Espíritos, estudar o Livro dos Médiuns, que isso vai capacitar você. O segundo requisito que você já abordou bastante, é a respeito da disciplina, né? Porque os espíritos, eles precisam contar com você. Se tem um tipo específico, digamos, de fluido que eles sabem que podem fazer uma combinação para ajudar, para atuar de certa forma, então é preciso que você se discipline para ir sempre, que você não chegue apressado, que você seja realmente, digamos, se tem algo importante para fazer, você é dentista, você vai ter um procedimento complexo no consultório, digamos, você vai pensar um pouco a respeito do assunto, você não vai chegar correndo da rua, lavar a mão e começar. Eu presumo que tem uma operação complicada, você vai pensar a respeito. Da mesma forma, se o juiz, se eu tenho uma audiência que eu sei que é complexa, eu vou passar um tempo estudando a respeito do assunto. Se nós nos ocupamos com as coisas da vida material, assim, por que o serviço do Cristo às vezes é feito de qualquer jeito? Então, essa coisa da preparação, da disciplina, de cuidar do seu íntimo, de chegar cedo, de ser alguém realmente confiável na tarefa, tá? O terceiro requisito que os espíritos elencam é o amor, tá? No sentido de você fazer aquilo com afeto, de você realmente desejar ardentemente
o bem da criatura que está ali, que não seja um ato mecânico, eu vou lá e estendo as mãos, não. Tenha um afeto, perceba a situação de quem vai com dificuldade, com dores, ninguém vai à toa para um momento desse. Outro requisito que se cita, e daí se você... Tem mais dois que eu quero citar, e daí se você quiser comentar alguma coisa a respeito vai ser interessante. Mas fala-se a respeito da paciência, né? Afinal, está se lidando com pessoas que de repente estão doentes. Se você começa a aplicar passe e a pessoa chora, você se irrita, porque ela está atrapalhando sua concentração. Ou é uma criança que não fica quieta, entende? E daí você deixa teu íntimo se conspor, que não, paciência. Veja, são pessoas que necessitam. Aconteceu comigo, de eu dar passe, uma criança que tinha algum problema psíquico e que ela simplesmente não ficava parada, entende? Daí, ou a mãe segurava a criança gritando no colo, ou ela ficava girando na sala. Eu disse, não, deixa a criança, só não deixa ela sair, deixa a criança na sala. Então, assim, eu me concentrei, abri mão da coisa de impor a mão, porque afinal de contas é com a mente, e pedi auxílio dos mentores. Olha, por favor, direcionem os fluidos, porque é o que dá para fazer no momento. E a criança ficava girando pela sala enquanto o passe era aplicado. Hoje, essa mesma criança, a hora que ela toma passe, ela dorme. Entende? Ela chega, começa a tomar passe, ela dorme. Tá? Então, veja, houve uma evolução a respeito disso. E também o que se diz, veja, a respeito de costumes cristãos, né? Você ter uma conduta decente, né? Você ter valores decentes, você já abordou a respeito disso. E fé e confiança em Deus. Saber que você não está sozinho, que você é um instrumento, você faz parte de uma imensa corrente de luz, cuja, digamos, lá no ponto mais alto estão as mãos do Cristo segurando. Faz o seu melhor, mas sabendo que é Deus, por Jesus, os mentores que estão fazendo a melhor parte. Fé e confiança são requisitos morais, e faltam os materiais. Só com relação ao estudo, eu gosto de destacar, algumas casas têm a filosofia de que para aplicar o passe a pessoa tem que estar vinculada ao estudo. Eu gosto bastante dessa filosofia. E há uma ideia de que é necessário que esteja vinculado ao estudo na instituição, onde está servindo como trabalhador. Eu também gosto dessa ideia porque eu entendo que quando você está participando da instituição onde está trabalhando, você está vinculado emocionalmente àquela atividade, àquelas pessoas que estão lá trabalhando contigo. Então eu entendo que é benéfico esse laço, né, de afetividade que um trabalhador voluntário tem com a instituição que acolhe e dá a oportunidade da pessoa trabalhar como voluntário. Mas também eu destaco que a gente não precisa ter um rigor muito forte com relação a isso, né? Porque eu parto do pressuposto que se um dia uma pessoa de altíssimo gabarito, que a gente conhece, de repente estava recebendo a visita do Divaldo, do Alberto na sua instituição, Alberto Almeida, e daí você não vai poder aplicar o passe porque não está vinculado ao estudo na casa, não faz sentido, né? Então a pessoa é uma pessoa vinculada ao movimento espírita, de altíssimo gabarito, então se puder utilizar o momento para aplicar o passe, sem problema nenhum. Então a gente não precisa usar, arrisca aquela ideia de, não está vinculado ao estudo na casa, não tem condição de aplicar na instituição. Mas a gente gosta dessa ideia de que as pessoas estejam vinculadas à atividade, porque o trabalho voluntário não necessariamente quer dizer que é um trabalho em que a pessoa vai quando ela quer e vai quando ela não tem mais nada para fazer, né? Então, hoje eu vou lá na Casa Espírita porque todos os meus compromissos estão quitados e resolvidos e não tenho mais o que fazer, eu vou lá para ser voluntário. Depois, 2, 3 meses depois eu apareço de volta. Então, talvez seja melhor que essa pessoa esteja lá para receber o passe, não para trabalhar e estar vinculada à atividade, né? O que não desabona a ela como pessoa, ela não tem nenhum desmérito moral, individual, que faça com que ela não tenha condição de aplicar. Ela pode estar aplicando o passe, porque a gente já falou que o que ela faz ou deixa de fazer, pensa ou deixa de pensar, que é o que determina a qualidade do fluido que ela vai ceder, mas eu acho que é uma questão institucional importante que a pessoa esteja vinculada ao espiritismo, esteja vinculada à casa onde ela está trabalhando, por uma questão assim de afeto e de trabalho em grupo, que eu acho que também é bastante produtivo. Com relação às coisas que você falou de ordem material, Diniel, o que você gostaria de iniciar destacando? Bom, a respeito da questão material, bom, que são coisas assim tão básicas
que se listam, mas, por exemplo, higiene. Você está limpinho, né? Afinal de contas, você vai estar perto das pessoas, né? Você vai levantar os braços. É importante que a tua presença não cause constrangimento, né? Então, tomar um banho antes, né? E, por exemplo, nem usar perfume muito forte, né? Ter um cuidado, entende? Porque naquela linha de que eu passo deve ser dado da forma que mais inspire e que mais dê confiança a quem aplica. Então, realmente tomar cuidado a respeito disso. Outra questão importante é a respeito da alimentação. Não tem nada de místico, não tem nada de muito sofisticado, mas você vai doar fluidos vitais. Então, se você não vai ter tempo de completar a digestão, o ideal é que a tua alimentação seja frugal. Se possível, se alimente um pouquinho, de forma assim, um pouquinho mais frugal naquele dia. Evite alimentos muito pesados, muito picantes, né, para evitar, digamos assim, que o teu organismo esteja sobrecarregado, fazendo a digestão, enquanto você aplica o passe. E isso já dá, você falou de início, eu não sei como é que está o tempo, se dá para ir longe nisso, né? Podemos continuar abordando isso no nosso próximo, vídeo, porque eu queria te perguntar especificamente a respeito do consumo, né, de bebida ou da carne, que eu sei que é algo que no movimento espírita há bastante conversa a respeito de tanta indicação nesse sentido. Então a gente encerra, por conta do horário, esse nosso vídeo, dá sequência, pedindo para que você continue conosco no canal Espiritismo e Você, para abordar isso na sequência. Obrigado pela companhia.